Bom dia. Boa tarde. E boa noite. Eu sou a Júlia. Eu sou a Júlia. E eu também sou a Júlia. E nós somos uma psicóloga, uma advogada e uma professora de yoga. Que unimos forças para estar com você, mulher, através do Projeto Marias. Bom, pessoal, estamos aqui com vocês hoje e trouxemos uma convidada muito especial. E antes de eu falar para vocês quem ela é, nesse termo meio subjetivo de quem eu sou, eu queria dizer que ela é uma grande amiga e pessoa digna de muita admiração nossa. O Projeto Maria está muito feliz de ter você aqui com a gente. Eu tenho certeza que você vai trazer muita informação importante, vai acrescentar muito a esse episódio. A Larissa de Melo Vieira é advogada com histórico de atuação em frentes de coletivos feministas e de negritude, ex-membro voluntária da Anistia Internacional, ex-membro do movimento estudantil Apoena, onde atuou como diretora da pasta de representatividade, ex-membro do coletivo feminista da FDF, que é a Faculdade de Direito de Franca, Voz das Mulheres, ex-membro e cofundadora do coletivo de negritude da FDF, que é a Faculdade de Direito de Franca, NAGO. E com todo esse acúmulo de conhecimento em temas de diversidade, inclusão e feminismo negro interseccional. Larissa, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Estamos muito felizes com a sua presença e conceda-nos todo o seu conhecimento, por favor. Oi, meninas. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Eu acho que é muito valioso espaços que a gente consegue compartilhar conhecimento entre mulheres, como uma forma da gente pensar as nossas vivências, mas também de a gente conseguir melhorar essas vivências através desses conhecimentos que a gente vai acumulando com o tempo. Então, muito obrigada, boa tarde. E hoje eu vim trazer algumas questões assim pertinentes ao feminismo negro, falar um pouco sobre interseccionalidade, algo que é extremamente importante e acredito que nesse mundo volátil que nós estamos, esse tema acaba se tornando cada vez mais importante, justamente porque as pessoas elas começam a perceber que elas não são uma coisa só. Então, o mundo ele vai nos atravessando e a gente vai sentindo essa necessidade de entender esses atravessamentos. Então, o feminismo negro, ele justamente nasce, né, dessa necessidade das mulheres negras pautarem as suas vivências não sobre essa ótica de feminismo homogêneo, né, que vai falar sobre a vivência das mulheres como se todas vivessem a mesma coisa. O que não é verdade, né? Hoje a gente consegue entender que as mulheres negras elas têm uma vivência particular em algumas questões, então essa intersecção de opressões no corpo da mulher negra faz com que nasça o feminismo negro interseccional. Ótimo. Eu criei até uma caixinha de perguntas essa semana para as pessoas perguntarem o que elas gostariam que você falasse. E a dúvida principal era o que é interseccionalidade. Porque eu acho que é um assunto que talvez ainda não é muito falado, né, em vários canais. Então, surgem muitas dúvidas, né? E o que eu percebo muito sobre todos esses assuntos é que muita desinformação também. As pessoas começam a falarem verdades, né, sobre os assuntos, né, como feminismo, falar o que é feminismo, o que não é feminismo, o oposto de machismo, essas coisas. Eu acho que seria, né, você já fez um resumo, né, do que é interseccionalidade, queria saber quais são os fatores para ser considerado interseccional. Certo. Tomando como base as mulheres negras, esse debate da intersecção vem com a necessidade de trazer o tema de gênero para dentro das questões raciais e trazer as questões raciais para dentro do gênero. Por quê?
não só, né, essas questões como, por exemplo, LGBTQIA+, né, tem alguns corpos que eles acumulam algumas opressões. Por exemplo, eu sou uma mulher, mas eu não sofro apenas com opressões de machismo. Além do machismo, outras opressões vêm pro meu corpo, como o racismo, porque eu sou uma mulher negra. Então, a gente já tem duas opressões, né? Que é o machismo e o racismo. Se eu fosse uma mulher negra LGBTQIA+, seria mais uma opressão, né? Que viria ao meu encontro. Dentre essas questões também tem aquelas pessoas que são periféricas, né? Então isso é uma outra intersecção. Pessoas de classe mais baixa, isso é uma outra intersecção. Então a interseccionalidade, ela vem juntar, né, opressões que às vezes as pessoas sofrem não por ser uma coisa só, mas porque elas são múltiplas, né? Então, o meu corpo atravessam várias opressões. Então, surge a necessidade de eu não estudar gênero de forma separada de raça, separada de LGBTQIA+, separada de poder aquisitivo. Então, eu preciso olhar esse corpo negro com essa junção dessas opressões. Isso é interseccionalidade. É deixar de olhar o feminismo com recorte e passar por uma lente em que a gente enxerga um total de tudo que inclui aquilo ali mesmo. Qual que é a condição de cada mulher na sociedade? Exatamente, porque, por exemplo, né, se a gente for falar sobre feminismo, a Angela Davis, ela vai falar muito sobre isso durante a trajetória acadêmica dela, né? Algumas feministas brancas, né, muitos anos atrás, quando a gente ainda estava caminhando, né, para o nosso direito de voto, por exemplo. Então, existia essa camada, né, de mulheres brancas que sentia essa necessidade de ter participação política, justamente porque o lugar renegado a elas era para ficar dentro de casa, cuidar dos filhos, não ter uma vida pública, né, e ficar renegada à sua vida privada. E ela quer ocupar outros lugares, né? Ela quer trabalhar, ela quer trazer dinheiro para dentro de casa. E a mulher negra, ela já tem essa vivência muito antes da mulher branca sentir essa necessidade por conta do cativeiro, né? As mulheres negras, elas são colocadas em cativeiro e é esperado que elas produzam tanto quanto os homens negros, né? Então, em Mulheres, Raça e Classe, a Ângela vai falar sobre essa questão, ela fala até sobre essa questão do físico das mulheres negras norte-americanas, que elas eram muito grandes, justamente porque era esperado que elas produzissem como um homem. Então não tinha essa questão de, não, minha querida, você é uma mulher, então você é sensível, ou você vai ocupar esse lugar da fragilidade, da feminilidade, como a gente conhece, né? E então a mulher negra não tem essa necessidade de querer ocupar uma vida política pública para que ela trabalhe, porque ela já trabalha. Então quais são as demandas desse corpo? Né? São demandas diferentes da mulher branca. Então, por isso que o feminismo negro, ele surge para dar uma atenção, né? E não globalizar o que é ser mulher. Porque dentro do ser mulher existem várias outras camadas, várias outras cascatas, né? E a gente não pode universalizar a vivência da mulher. O que acontece muitas das vezes dentro da ignorância das pessoas, né? De acharem que o feminismo ele é uma coisa só. E não é. Né? E inclusive até dentro do movimento negro, né, as mulheres negras, elas nem sempre concordam com a questão do feminismo negro interseccional. Muitas mulheres não reivindicam o feminismo negro interseccional por acharem que isso é uma demanda das mulheres brancas que a gente pegou para nós, mas que não condiz com a gente. Então elas vão seguir outras linhas políticas, como o mulherismo africana, que aí já é uma outra cultura também, né, para poder equalizar as relações de gênero, mas que não parte do feminismo. Então, assim, somos complexas, né, não somos únicas, mas é importante que a gente consiga politizar, né, o feminismo negro para a gente entender as nossas vivências e melhorar essa forma de estar no mundo. São muitos aspectos, né, que a gente tem que olhar. E a gente, enquanto mulher branca, muitas vezes a gente não se coloca em uma posição de avaliar tudo isso. A maioria das vezes, né? Não se coloca. E esse assunto é de extrema importância, a gente quis muito trazer isso pra cá e principalmente te chamar pra falar aqui,
pelo lugar de fala, por sentir, por trazer coisas que a gente tem que buscar estudar. E a gente não tem que só esperar ouvir isso de alguém. A gente tem que ir atrás, a gente tem que ter olhos de enxergar as diversidades, de enxergar as dificuldades que o outro passa e saber que toda luta é uma luta coletiva, né? Exatamente, assim, eu concordo com você. Por quê, né? Como que foi o meu início, né? Como que eu entrei nesse estudo, né? Na minha adolescência, né? Eu já sentia que tinha algumas coisas diferentes, assim, no tratar, né? Eu cresci em um meio branco, estudei em escolas particulares, então realmente é aquela questão de você ser a única em diversos aspectos. E nessa questão de você ser a única e diferente das suas amigas brancas, eu comecei a notar que tinham comportamentos diferentes, sabe? As pessoas não me tratavam da mesma forma que tratavam as minhas amigas brancas, sejam na padaria, que a gente ia almoçar à tarde, ou depois na adolescência, quando a gente começa a se interessar, né? Em querer se relacionar de forma romântica, e eu acho que isso se acentua, né? Essa diferença de tratamento, mas eu não entendi o porquê. Eu sabia que eu era uma mulher negra, mas eu não sabia o que aquilo significava no Brasil. Eu não sabia o que significava ser uma mulher negra no Brasil. E eu acho que essa questão da gente buscar o conhecimento, o preconceito a gente cura com conhecimento. Isso é uma coisa que eu levo muito comigo. Então, eu notava essas diferenças e a partir de um certo acontecimento da minha vida, eu começo a mergulhar e a estudar tudo isso, né? Eu começo a acumular todos esses conhecimentos e muitas das vezes as pessoas não acham pertinente esse tipo de conhecimento, né? Mas, ao mesmo tempo, o porquê para mim é importante? Se a gente tem um projeto de futuro pro país, eu quero crescer num país próspero, que as pessoas sejam felizes, que as pessoas se sintam seguras, em serem quem elas são, sabe? Em poderem explorar suas potencialidades sem medo, sabe? Eu falo isso de uma forma geral, assim, no Brasil, tanto por conta dessa violência que tá crescente, essa desigualdade social que é muito latente. Se a gente não procurar e no cerne da questão, aonde que surge esse sofrimento das pessoas do Brasil? Aonde que tá as nossas feridas? Como que eu vou falar de futuro se eu não busco conhecer a ferida do Brasil, né? Pra gente poder entender e construir esse futuro que a gente quer. Pelo menos eu quero um futuro harmônico, sabe? Que as pessoas se sintam bem, que a gente se sinta mais seguro, né? Que as pessoas tenham mais possibilidade de vida. Porque hoje a gente vive num Brasil de morte, justamente porque a herança colonial nos diz que tá tudo bem, né? Que nós somos uma democracia, todo mundo se dá super bem, mas na verdade é um lugar de extremo sofrimento, de uma herança extremamente violenta e as pessoas não raciocinam sobre isso, né? Então as mulheres negras, elas são a base da sociedade como um todo, principalmente no Brasil, né? Existe uma hierarquia que vocês conhecem, trabalham com gênero, sabem muito bem sobre isso. Existe uma hierarquia, né, que perpassa tanto por gênero quanto por raça, em que os corpos negros, eles são extremamente subjugados, ao mesmo tempo que eles fazem parte dessa sociedade. Então, como que a gente vai construir essa sociedade saudável se grande parte da população vive numa situação de morte o tempo todo? Porque as mulheres negras, elas são as líderes nos piores índices do país, seja na saúde, seja na gravidez, na adolescência. Quem morre mais cedo são os homens e as mulheres negras. As pessoas negras que chegam mais longe, gente, na velhice, normalmente são os esteios da família. Então eles não podem nem pensar em morrer porque tem muita gente que dependem deles, da força de trabalho deles, que já são senhores, né? Então a violência contra a população jovem da negritude é muito forte. Então, a gente lidera os piores índices da sociedade, os piores lugares da sociedade. E eu não me sinto satisfeita com isso. Eu não me sinto satisfeita com isso, sabe? Então, eu acredito que o conhecimento, ele sim consegue fazer com que a gente pare de andar nesse automático dessa herança colonial e a gente comece a raciocinar realmente qual que é o projeto de futuro do país que a gente quer construir, sabe? Não só para nós, mas para as pessoas que estão vindo. O que adianta a gente ser um país maravilhoso, sendo que as relações são muito
perturbadas, porque no Brasil a questão racial, ela forma identidade. As pessoas brancas no Brasil, elas formam a própria identidade em cima do racismo, e as pessoas negras também. Então, a pessoa branca, ela é ensinada que de alguma forma ela é privilegiada e ela vale mais, por conta dessa herança colonial. E da mesma forma, as pessoas negras, elas são ensinadas, não porque alguém fala, viu, gente? São sinais que a gente recebe desde a barriga da nossa mãe, que faz com que a gente questione e molde a nossa identidade com base nesse racismo. Então, isso é muito sério, né? Porque a gente tem algo adoecido que forma identidades, tanto das pessoas brancas quanto das pessoas negras. E eu acho que é importante a gente olhar para isso, né, pra gente conseguir realmente equilibrar e, quem sabe, tornar essas relações um pouco mais saudáveis, construir uma comunidade mais forte, com um senso de identidade do Brasil, né? Eu acho que as pessoas, a gente é muito... Tem pesquisas que falam, né, que o brasileiro, ele é a pessoa que é menos situada na sua própria realidade. E isso existe o seu porquê. E eu não quero ficar andando no automático, eu quero pensar sobre essas relações para que a gente consiga fazer algo sobre isso, sabe? Eu vi um post uma vez e a sua fala me fez lembrar disso agora. Falava sobre essa questão da longevidade da mulher negra e o quanto a mulher branca está sempre preocupada se ela vai ter rugas e se ela vai envelhecer de forma harmônica e impecável. E, por outro lado, em contrapartida, a mulher negra tá lutando pela própria sobrevivência, ela está lutando para chegar numa idade mais avançada. E nesse post até dizia que acho que a média de uma mulher negra não chega nem aos 60 anos. Exatamente. Né? Isso é muito grave e o que eu tinha comentado antes, a gente precisa ter um olhar para isso, né? E essa questão também da exploração, né, das pessoas negras em geral e principalmente da mulher, porque a gente sabe que para manutenção do capitalismo, né, o sistema capitalista, o sistema de capital, ele precisa da exploração da mulher. Porque se a mulher não está em casa mantendo o ambiente doméstico, o homem não sai para o trabalho e ele não tem a possibilidade de ser explorado nas empresas, nos trabalhos. Então é uma grande corrente ali, né? Tá tudo atrelado. Enquanto que, com relação a essa nossa herança colonial, a sociedade tem as pessoas negras como instrumentos, né? A mulher negra como objeto sexual, a mulher negra como mais, para além da mulher que mantém o ambiente doméstico para o homem sair, ela também mantém as famílias brancas, por exemplo, em grande parte, né? Então, é todo esse olhar que a gente precisa ter. E aqui, não trago com um cunho de crítica, de falar, nossa, o capitalismo tem que acabar e vamos... Não é radicalismo que eu tô tentando trazer aqui, mas é uma questão de um olhar pra gente perceber que a exploração do capital, ela tem graves consequências na vida das pessoas. E isso é muito desumano. Mas é exatamente essa a inteligência do racismo, né? A inteligência do racismo é ela desumanizar e quebrar seu espírito. É essa a inteligência do racismo. Então, quem criou foi muito esperto. Estava sabendo o que estava fazendo, né? E a Djamila Ribeiro, ela vai falar que o racismo no Brasil, ele é o crime perfeito. E eu concordo muito com isso. Porque além de a gente ser uma sociedade que valida o racismo, as pessoas que se levantam para poder questionar esse sistema, elas são detonadas ou elas são mortas e perseguidas. Por quê? Porque o Brasil, ele foi construído com base nessa ótica de exploração, em que cada pessoa deve ocupar o seu lugar e as pessoas negras ocupam os seus piores lugares. Então, essas marcas, né, que a mulher negra ela carrega, tanto da subserviência, né, a gente é um corpo que tem que ser para servir as pessoas, né? Se você não está servindo as pessoas, você é metida, você é arrogante, mas porque o imaginário das pessoas do Brasil está acostumado a ver corpos negros em certos lugares. E quando você não está nesses lugares, você é uma pessoa não grata? Porque como assim você rejeita performar esse papel que a gente colocou para você?
Então, por exemplo, eu sou uma advogada formada, passei na OAB, mas eu não consigo trazer o meu diploma tatuado na minha testa, né? E o racismo, ele é uma inteligência tão grande que ele perpassa a sua classe social. Então, eu posso ser a Oprah Winfrey. Isso não impede que eu sofra racismo cotidianamente, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Né? Essa questão de você associar o corpo da mulher negra, essa questão da sexualidade, né? Porque a mulher negra, no imaginário do Brasil, ela só existe da cintura para baixo, né? Que é essa questão sexual. Isso nem foi algo que nós inventamos. Na verdade, isso foi uma coisa dos colonialistas, né? Que abusavam, estupravam as mulheres negras sem cessar, a qualquer hora do dia e da noite. Mas quem fica com a fama de ser perturbada sexualmente ou ter a cor do pecado, somos nós. Então você entende como é inteligente esse esquema do racismo no Brasil? Ele é muito bem feito. Então, é importante que a gente converse sobre isso, porque nós estamos sujeitos o tempo todo a reproduzir esse tipo de coisa, né, Ju? Tanto eu que sou uma mulher negra, né? Porque a partir do momento que você nasce e o mundo te dá sinais o tempo todo de que você vale menos, ou que você não deve estar em certos lugares, ou que você só deve ter uma postura servil, você começa a internalizar isso de certas formas. E aí isso começa, né, a te limitar. Por exemplo, todas as vezes que eu sou convidada para fazer uma fala, eu entro em pânico pelo menos uma semana antes. Eu entro em pânico, não. Elas estão erradas, não é possível, eu não posso ocupar esse lugar, porque eu só tenho capacidade para segurar uma bucha para limpar o vaso de alguém. Essa é a capacidade, esses são os lugares que as pessoas me colocam. Por mais que eu possa acumular riquezas ou 1000 diplomas, as pessoas vão achar que eu só tenho capacidade para limpar o banheiro delas. Entende? E isso é uma coisa individual, né? O feminismo negro, ele unifica essas vivências, porque da mesma forma que eu, Larissa, né, com 27 anos, nascida no estado de São Paulo, né, que a gente sabe as condições do estado que a gente vive, perto do Brasilzão, é as mesmas condições que uma menina negra lá do Norte e Nordeste vai passar. São vivências muito parecidas, porque se trata de um sistema, é sistemático. E isso sim atravessa a vida das pessoas, nos traz morte o tempo todo, né? Eu sempre cito essa fala do MC, da parte de uma música dele, né? Que ele fala: nós já morremos tanto antes de vocês nos encherem de bala, porque o psicológico da pessoa negra é minado desde os seus primeiros momentos de vida. Então a gente já vê hoje crianças com 2, 3 anos que já sofrem algum tipo de pressão estética ou algum tipo de pressão e diferença na escola, no tratar, porque a professora que passa a mão na cabeça da criança branca não vai passar a mão na cabeça da criança negra, entendeu? Ou o grupinho da escola que vai se formar entre algumas pessoas, quem que são as meninas excluídas, os meninos excluídos? Isso é traumatizante, né? Quando a gente fala de racismo, a gente tem que falar, é morte, né? Tem um estudo que fala que a sensação do racismo no corpo da pessoa negra é de luto. É como se você estivesse perdendo uma pessoa o tempo todo. E as pessoas não entendem a gravidade disso e colocam como uma pauta racial a ser uma exceção, né? Porque a gente é o país da democracia racial, supostamente, né? Então hoje que a gente vê essas mulheres negras não se bastando nesses lugares, a gente precisa de vida, a gente precisa que os nossos meninos cresçam, a gente quer que a nossa família consiga construir patrimônios. Se eu ficar grávida, eu não quero sofrer uma violência obstétrica dentro de algum espaço médico. Se eu sou uma advogada, eu quero conseguir entrar e sair dentro de um fórum sem ficar me policiando se alguém vai me abordar e eu vou sofrer racismo, porque isso é uma coisa que eu passo, né, na advocacia hoje em dia. Eu fico morrendo de medo, sabe? A qualquer momento você vai sofrer uma violência, sabe? Você tá sentada num bar com uma amiga, quietinha na sua, vai vir uma pessoa terceira e você vai sofrer um racismo de graça, sabe? Isso é muito interessante como a cabeça das pessoas no Brasil funciona. Então vamos raciocinar sobre isso pra gente parar, né?
parar essas opressões e construir algo novo, algo mais decente, mais digno, né, para todos os corpos do Brasil, porque eu não posso olhar e querer cuidar só das mulheres negras ou só das mulheres brancas, mas se eu quero olhar, se eu quero ter uma sociedade fraterna de fato, eu tenho que cuidar das pessoas como se elas fossem os meus irmãos. E como que eu vou enxergar o outro como meu irmão se eu nem enxergo ele como gente, antes de qualquer coisa? E me toca bastante, né, os momentos que você falou que na infância, na adolescência, você já sentia a diferença, né, nos professores, nos colegas, na padaria, que ia com as suas amigas. E aí, como a gente fala de um futuro melhor pro país, se isso acontece com as crianças, né, que é o futuro do país. Exatamente. Então, hoje eu li algo esses dias para trás, né? Que nós temos um compromisso com as nossas crianças. E eu acredito que sim, nós temos um compromisso. Porque se a gente não vai fazer por nós, a gente precisa fazer por essas crianças que estão vindo, né? Então, pensar no futuro, pensar a longo prazo. E se eu vou pensar a longo prazo, é sair da minha bolha, né? Procurar saber um pouco mais sobre as dores do outro, não é simplesmente porque, meu Deus, dores. Não, isso é política, né? Porque a gente precisa construir o país, a gente precisa trazer política pública para poder dar acesso às pessoas, para dar saúde para as pessoas, para dar educação, para elas conseguirem se locomover na cidade de forma digna, sabe? É uma questão que entra em todos os aspectos da nossa vida, então não tem como eu ignorar. Eu gostaria de poder ignorar, né, como muitas pessoas podem ignorar o tema racial, mas eu simplesmente não consigo, porque o tema racial pautou a minha vida desde quando eu nasci. É algo que eu não consigo ignorar, por mais, né, que doa. Ele me é trazido o tempo todo. Te atravessa. Me atravessa o tempo todo. Então é algo que eu preciso pensar, é algo que eu preciso raciocinar, é algo que eu preciso curar, é algo que eu preciso me juntar com mulheres para pensar sobre. E essa questão da gente pensar em políticas públicas, né? Em tudo isso, a gente tem que avaliar também quem que a gente coloca ali como nosso representante. Porque a grande maioria, e eu não tô falando nenhuma novidade aqui, pelo amor de Deus, mas a grande maioria das pessoas que estão ali no poder são homens, cis, hétero, brancos e de extremo conservadorismo. E eles não estão preocupados com as pessoas negras. Eles não estão preocupados com as mulheres. Eles querem se manter ali. E a manutenção deles no poder vem através dessa exploração. A exploração que a gente comentou aqui agora, que é advinda do sistema do capital e de toda a questão colonial. E a gente precisa refletir muito para além do o que eu posso fazer de diferença, o que eu posso trazer de conhecimento para a minha vida, o que eu posso buscar de conhecimento e levar para o meu próximo. O que eu posso fazer no meu dia a dia, o que eu posso fazer de mudança, mas quem que eu tô colocando ali para representar quem eu sou. Porque, e aí, assim, sem querer também fugir muito da temática, mas a gente tem que fugir de brigas e disputas políticas para pensar quem eu estou colocando ali, ele tá representando alguém que eu quero bater no peito e falar pelo meu ego, ou ele tá representando o que eu acredito, né? Porque a democracia é isso, né? E a gente tem que ter muita consciência também. Vou me conter muito aqui, tomar muito cuidado para não ser muito técnica nessa fala, mas nós vivemos uma democracia, e a democracia ela não é só representativa. O que isso quer dizer? A gente não é apenas pela eleição, pelo voto que alguém lá decide por nós. A gente também, para a gente ter uma democracia completa, a gente tem que viver a democracia participativa. E a democracia participativa, ela significa nós, enquanto sociedade, participarmos das mudanças que a gente quer ver no mundo. Exatamente isso, eu acho isso muito interessante, porque se a gente vai viver com essa ótica de que a gente é um mero espectador... Não. Eu sempre gostei de fazer parte de movimentos, eu sempre gostei de me juntar, seja na escola, na faculdade, a gente querer fazer parte da sociedade, sabe? Não ficar apenas como um mero espectador. O que vão fazer? Olha o que eles estão fazendo. Não, vamos nós fazer. O que nós estamos fazendo, né? A gente não precisa ser um mero espectador, só que aí é que tá, né, Ju? Tem uma extrema dificuldade, assim, 2 pontos que eu queria
falar rapidinho sobre a sua fala. Primeiro, a importância da participação política, porque é através da política que a gente realmente consegue fazer essas mudanças que a gente busca, não adianta, é através da política. O problema não é a política, o problema é como a política é feita no Brasil. E o segundo ponto é a dificuldade que a gente tem em mobilizar, às vezes, essa população, né, de mulheres, de pessoas periféricas para participar desse movimento político, né? É muito dificultoso, assim, por diversas razões. Mas eu sou super a favor que, sim, se nós somos um país tão diverso, em que a maior parte das pessoas são mulheres negras, são pessoas pobres periféricas, eu acho que os lugares de poder têm que representar a maior parte da população. Ah, porque nós somos os únicos no Brasil? Não, é porque são proporções. Nós somos a maior parte da população do Brasil, mas a gente só consegue ocupar os piores índices. A gente não consegue ocupar as universidades, a gente não consegue ocupar os cargos de CEO das empresas, dos bancos, a gente não consegue ocupar o STF, a gente não consegue ocupar a presidência, a gente não consegue ocupar a Câmara Municipal. Então, isso não tem nada de democracia nisso, né? Nessa falta de proporção. É uma democracia que representa poucas pessoas, que representa a minoria dominante do país. E isso não me interessa mais, sabe? Exatamente. Bom, pessoal, a gente tá seguindo pro fim aqui. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Ai, que pena. Ficaria aqui horas te ouvindo. Então, passou tão rápido, né? E parece que a gente... Parece não, com certeza a gente tem tanta coisa mais pra falar, mas eu tenho certeza que todas nós esperamos ter você aqui de volta e espero que você aceite. Quando quiserem, gente, estou à disposição. Sou muito fã de cada uma de vocês, o trabalho sério que vocês fazem, não em prol de si, mas em prol do coletivo, das mulheres, em querer realmente fazer parte da vida das pessoas de uma forma boa, construtiva. E eu acho que no mundo que a gente vive hoje, isso é muito valioso. E que bom, né? Que da mesma forma que tem pessoas que se mobilizam para fazer algumas coisas ruins, tem pessoas boas que se mobilizam para fazer coisas boas, né? Então não vamos perder as esperanças, vamos continuar nos organizando, porque eu acredito que esse é um caminho. Com certeza. Muito obrigada. E para finalizar, eu queria trazer para vocês uma coisa que eu sempre falo. Primeiramente, te agradecer imensamente. Espero muito te ter aqui de volta mesmo. E diante dessa fala que você trouxe agora, uma coisa que eu gosto sempre de repetir, que é uma frase que as pessoas já devem estar até cansadas, o convite que eu faço para vocês é que sejamos mulheres pelas mulheres. Porque enquanto o mundo quer que a gente esteja em posição de rivais, e se a gente aceitar isso que nos é proposto, a gente nunca vai crescer, a gente nunca vai ter um mundo melhor. A gente nunca vai ter um futuro digno para nós mulheres, para as mulheres negras, para os nossos filhos, filhas. A gente vai continuar vivendo esse mundo de opressão e de exploração. Então, o meu convite para todas nós, e parte do que você falou é que o projeto está em prol das outras e nós por nós. E é muito importante pra gente, cada uma que está aqui nesse projeto, é muito importante pra gente ter você sempre participando de tudo que a gente está engajando. E minha extrema gratidão e sejamos mulheres pelas mulheres. Obrigada. Gratidão, viu? Obrigada, E parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Pessoal, acompanhem. Sim. E só complementando o que a Ju falou, quando eu te conheci, você falou pra gente parar de competir e cooperar, né? Uma com as outras. Então, acho que é muito isso, né? Exatamente. Obrigada, gratidão. Obrigada a você. Você quer divulgar o seu Instagram aqui? Seu Para o pessoal trabalho. poder... Sim. Pessoal, me acompanhe nas redes sociais, @LarissaMelo_Vieira. E aí eu sou um pouco low profile, mas eu tenho tentado mudar isso. E é isso, estou disponível para conversas, para dúvidas, para trocas. Me Não chame. esqueçam de seguir também a página do projeto, né? Projeto Marias Franca. Segue a gente lá para cultivar esse conhecimento que a gente tanto falou aqui no podcast de hoje. Curte o podcast, manda para mais pessoas. Compartilha. Compartilhar a palavra da Maria. Compartilhar, né? Sim. O conhecimento. Não pelo projeto em si, gente, mas pela informação. Informação nunca é Muito demais. E informação de qualidade que a gente tenta trazer aqui pra vocês. E é isso.
Muito obrigada por estar aqui com a gente em mais um episódio no nosso podcast. E aquele abraço, um beijo no coração de vocês e até a próxima. Até pessoal.